prática pedagógica que conhecemos é fortemente marcada pela ideia de que é necessário que as classes sejam formadas com alunos que estejam no mesmo grau de conhecimento, pois supõe-se que assim os professores podem ensiná-los mais e melhor. Mas será que é possível existir uma classe homogênea, onde todos aprendem da mesma forma? Quando o aluno chega à escola, ele já traz consigo experiências, atitudes, valores, hábitos de linguagem que constituem e refletem a cultura do seu meio social. Ao construir seu conhecimento, o aluno utiliza essas experiências para estabelecer relações entre o que sabe e o que ainda não sabe. Para cada pessoa, o resultado desse processo será diferente, trará coisas diferentes, e a interpretação que fará da realidade também será diferente. Apesar de possuir elementos compartilhados com os outros, terá características únicas e pessoais. A questão da heterogeneidade da criança, ou das classes, né? Uma questão bastante controversa, vem desde da escola nova, a ideia de que as classes, quer dizer, uma ideia mais difundida é que as salas de aula devem ser homogêneas. E hoje em dia se fala o contrário, quer dizer, tem uma tendência em psicologia e tal de dizer que é importante ter classes heterogêneas. Acho que antes de pensar se é importante ou se não é importante, a gente tem que pensar que, do meu ponto de vista, seria impossível ter classes homogêneas, porque a ideia de homogeneizar é uma ideia muito simplificadora das coisas, né? Que você homogeneizaria por um atributo. Então, vamos dizer, quanto as crianças sabem com relação à alfabetização, por exemplo, que já é complexíssimo. Depois, dentro de cada atributo, também existe uma heterogeneidade. Quer dizer, quando você diz que a criança está no mesmo estágio com relação à aquisição da escrita, pode ser o mesmo estágio avaliado por um avaliador externo, grosseiramente e tal, mas não quer dizer que as crianças sejam iguaizinhas, que elas gostem de ler as mesmas coisas, que elas errem nos mesmos lugares, que elas acertem do mesmo jeito e tal. Então, a própria ideia da heterogeneidade é bastante complicada, da homogeneidade. Então, a heterogeneidade não é uma proposta, ela é um modo de lidar com o real que você vai encontrar de qualquer maneira. Quer dizer, mesmo que você queira homogeneizar, na verdade, o seu grupo, se você junta um grupo de pessoas, crianças ou adultos, seja o que for, ele será heterogêneo sempre, né? Então, eu acho que a preocupação da educação seria em como lidar com as diferenças entre as pessoas, que daí você tem um monte de coisa para discutir, assim, da onde vêm essas diferenças, o que você faz com elas, se a escola tem o objetivo de homogeneizar ou não, que eu também acho que não. Mas como você trabalha com as diferenças na sala de aula, né? É um desafio, mas eu acho que ele é um desafio mais promissor do que você pensar que tem uma classe homogênea, fingir que você está trabalhando com pessoas iguais e atacar o grupo como se ele fosse de pessoas iguais, né? Então, o desafio, eu acho que hoje, é aceitar a ideia de que as pessoas são heterogêneas, trabalhar com grupos heterogêneos, daí resolver o como, né? Então, tem muita coisa que pode ser falada a respeito, assim, eu acho que tem, com relação à prática pedagógica, encontrar formas, daí eu nem vou me estender sobre isso, porque acho que é uma questão de escolhas na prática docente de alternativas metodológicas que podem ser muitas, né? Podem ser de parear crianças por maior similaridade ou por menor similaridade, trabalhar em grupo, trabalhar individual, fazer trabalho diversificado ou não, tentar propor tarefas que puxem as crianças todas para uma mesma para um mesmo desempenho numa determinada atividade, daí cada um entra como pode, como consegue e tal, e é interessante. Ou então em algumas coisas que exijam uma precisão maior, uma concentração e tal, daí trabalhar com mais individualidade na proposta. E o que eu tinha falado antes, de juntar crianças de diferentes níveis quanto a uma determinada tarefa para que elas colaborem. Então, a mais avançada pode ajudar a mais atrasada, e a mais atrasada, na verdade, está ajudando também a mais avançada, porque essa que está mais na frente, ao ensinar, toma consciência dos seus próprios processos e ajuda a... Quer dizer, se estrutura melhor, se sistematiza, compreende a diferença, compreende a diversidade e tal, tem um monte de vantagens aí também, né? A sala de aula como um palco onde... como todo palco onde há muitos humanos, existe a diversidade por definição. E daí a gente, como educador, tem duas tarefas. Uma é compreender essa diversidade e a outra é agir sobre ela, né? Ou trabalhar com ela, contar com ela como um fato, ali na conjunção de tantos fatores com os quais a gente lida numa sala de aula. A heterogeneidade é, então, uma condição inevitável à educação, pois as pessoas são diferentes. Essa questão foi tema de uma das reuniões do Grupo Referência.
Vamos acompanhar alguns momentos da discussão. Habitualmente se trata da heterogeneidade, das diferenças de competência das crianças dentro da sala como um problema, né? E eu acho que está na hora da gente olhar isso como um fato e analisar nesse fato quais são as coisas boas, as coisas difíceis e como lidar com elas. Porque há uma tradição na escola de considerar que as diferenças entre as crianças numa classe são necessariamente ruins. E hoje a gente tem uma visão de que não é assim. A gente tem essa coisa assim de querer que tudo seja igual, porque fica mais fácil de trabalhar, né? Mas ninguém vai ficar igualzinho no final, mesmo que aprenda a ler e escrever todo mundo. Então é uma igualdade estranha que a gente procura, porque elas vão ter uma característica, vão ter um aprendizado, vão ter uma bagagem diferente. Elas não vão sair escrevendo e lendo exatamente do mesmo jeito, nem com a mesma autonomia e nem com o mesmo poder de dirigir um texto do mesmo jeito, de ler uma coisa do mesmo jeito. Lógico que o trabalho de quem acha que o direito do outro ser diferente deve ser respeitado vai ser muito maior, né? Porque, por exemplo, eu vou me preocupar com quem já está escrevendo muito bem, com quem ainda está aprendendo, mas eu tenho que respeitar que todos estão num processo. É que essa ideia de classe homogênea, ela tem sua fonte na ideia de que aprender é ir botando para dentro coisas. Então, que o menino está vazio e você põe 2 pedacinhos, um tem 2 pedacinhos dentro, outro tem 12, outro tem 25, entendeu? E aí você pode dizer, esse só sabe 2 famílias silábicas, esse sabe 5, esse sabe mais. E aí você pode medir isso. Agora, quando você olha do ponto de vista do avanço que o próprio aprendiz tem que produzir com seu esforço de tentar entender o objeto de conhecimento, só aí já não dá, porque o jeito de uma criança entender nunca é igual ao da outra. Realizar um trabalho pedagógico que considere a heterogeneidade não é fácil. E certamente, no seu dia a dia, o professor precisa encontrar respostas para algumas questões. Como fazer para trabalhar com alunos que não sabem a mesma coisa? É possível atender todos os alunos da classe se cada um sabe coisas diferentes? É preciso planejar atividades diferentes para atender às necessidades dos alunos? Na sequência, vamos conhecer como alguns professores estão explorando os diferentes saberes dentro da sala de aula em favor de uma prática pedagógica que atenda às necessidades dos alunos. Iniciaremos com a professora Marlene, falando sobre sua classe de aceleração. Nós vamos começar a nossa aula de hoje vendo ali na lousa os informes, né? A minha classe, no início do ano, era uma classe assim, bastante heterogênea, porque teoricamente é uma classe de aceleração 2, né, que seria crianças com origem da 3ª ou 4ª série. Só que, na verdade, tem assim, de tudo na sala. Tem crianças que estariam na 1ª série, 2ª, 3ª, 4ª, recuperação de ciclo, né, que é um programa novo. E conforme foi passando o tempo, aí eu fui ficando mais apavorada, que a classe foi ficando mais heterogênea ainda, que alguns foram avançando bem rápido e outros, por conta que teriam que estar numa 1ª série ainda, está começando, não sabiam nem usar o caderno, foram devagarinho, né? Só que agora eu comecei a ver que eles... dá para se fazer muita coisa assim com eles, como eles estão. A gente está trabalhando esses dias biografia e autobiografia, e as crianças que não escrevem ainda convencionalmente precisavam de escribas, e eu comecei a perceber que eles fizeram as biografias melhores do que os que já escrevem convencionalmente, né?
porque a preocupação deles era de pensar na biografia, pensar o que ia falar e ditar para outro, e o outro teria que se virar para escrever, que seria um colega ou eu, né? E eles fizeram muito bem. Para considerar as diferenças e promover a aprendizagem, as professoras Marlene e Rosalinda vêm planejando situações didáticas como a que veremos a seguir, em que os alunos têm como desafio ordenar um texto que sabem de cor. Para os alunos com hipótese de escrita silábica, ela propôs ordenar os versos. Para aqueles bem próximos da escrita alfabética, propôs que ordenassem as palavras. E para os alunos que escrevem convencionalmente, ofereceu as letras soltas. Aqui o desafio era refletir sobre questões ortográficas. Eu tenho alunos que já estão lendo, alunos que já estão quase lendo e as crianças que ainda não leem. E você tem que, quando você pensa atividade, você tem que pensar uma atividade onde você possa atender todos eles ao mesmo tempo. Propor desafios para todos os agrupamentos. Eu preparei a atividade assim, para as crianças que ainda não estão lendo, eu dei as frases para eles ordenarem a parlenda. Para as crianças que já estão quase lendo, né, que são aquelas crianças que estão numa hipótese silábica alfabética de escrita, organizei a parlenda em palavras, dei as palavras para eles organizarem. E para as crianças que já estão lendo, eu coloquei as letras todas da parlenda para eles estarem organizando. Com isso eu pensei em estar discutindo com os agrupamentos o seguinte: as crianças que já leem, eles estariam assim, discutindo a ortografia das palavras, a segmentação, né, das palavras. As crianças que já estão quase lendo, já leem algumas coisas, já leem até bastante, mas não estão lendo ainda convencionalmente tudo, então eles tinham que estar pensando nas palavras, né, e tentar organizar usando todas as palavras que estavam ali. E as crianças que ainda não estão lendo, então eles teriam que organizar essa parlenda e colocando em jogo tudo que eles já sabem. E numa classe multisseriada, como é possível atender às diferenças entre os alunos? Numa reunião, a professora Maria Helena relata como encaminhou uma mesma atividade para os diferentes grupos da classe. Às vezes eu trabalho o mesmo tema, mas as atividades que eu lanço são bem diferentes de um para o outro. Às vezes até trabalho a mesma atividade. Como, por exemplo, na sexta-feira, uma das atividades do dia seria a escrita de uma notícia onde aparecesse um personagem lendário. Então, como foi direcionado? Os alunos com hipótese alfabética, eles escreveram individualmente essa notícia. Os alunos que estão na hipótese pré e silábica, nós fizemos assim, eles foram dando sugestões e eu fui colocando na lousa a notícia que eles foram montando. Na sequência, veremos a professora Marlene compartilhando com suas colegas uma atividade com texto jornalístico, em que é possível oferecer desafio para todos os alunos. A leitura feita por mim é a mesma para todos. Ou alguém que leu alguma coisa, achou interessante, também lê para todos. E na hora do trabalho mais individual ou duplas, eu tenho dado notícia ou reportagem para os que já escrevem e leem convencionalmente e a manchete para os que ainda não conseguem. Como pudemos notar, conhecer o que os alunos pensam sobre a escrita é condição para planejar bons agrupamentos. Mas como é possível conhecer o que os alunos pensam sobre a escrita? Eu faço uma entrevista individual com cada criança e dito para elas uma lista de palavras. Isso num primeiro momento, eu faço com a sala inteira para ter uma ideia da minha sala inteira. Aí eu monto um mapa onde eu coloco, para que eu possa visualizar, ter uma visualização de como montar os grupos. E uma outra lista mais linear que eu possa ver o processo de cada criança, né?
E aí eu só faço outras sondagens conforme eu vejo, conforme eu circulo pela sala e vejo algumas escritas que já estão se modificando. Aqueles que são alfabéticos, eu já não faço mais sondagem, né? Na própria atividade que eu proponho, eu já percebo. Então, ali eu já faço um outro agrupamento num outro dia, já falo, olha, vamos tentar fazer assim, vamos formar dupla, trio. Então, a gente, assim, no dia a dia, a gente já vai percebendo isso. Vocês estão evoluindo, como é que está. Então... É interessante a gente discutir isso, porque uma das preocupações que acho que a gente deve ter no momento em que a gente discute essa prática com os professores, é que não se construa uma ideia mecânica do que seja você explorar através de uma entrevista ou de um ditado as ideias que as crianças têm sobre a escrita. Porque a prática tradicional, a prática histórica da escola é usar esse tipo de coisa para avaliar as crianças. E se você usa isso para avaliar as crianças, você congela elas nessa situação. Quer dizer, o conhecimento sobre as hipóteses das crianças sobre o sistema de escrita deve estar a serviço do professor poder ir organizando as interações dentro da classe, certo? De forma a potencializar a reflexão das crianças, porque elas precisam de contextos para pensar sobre a escrita para poder avançar. Então, fora dessa função, não tem sentido você ficar avaliando as ideias das crianças o tempo todo. Qual é o papel de tentar compreender as ideias das crianças? Não é para juntar os iguais, não deve ser usado para criar classes homogêneas. Não é essa a ideia, não é essa a proposta. Muito menos para triar os meninos no início do ano, né, e tentar criar classes de pré-silábicos, classes de silábicos e classes de alfabéticos, que são as antigas classes dos fracos, médios e fortes. Não é para isso, certo? Pelo contrário, é para garantir que todas as classes tenham todo o leque, porque sem todos os tipos de ideias, fica muito mais difícil avançar. Além do conhecimento sobre as ideias dos alunos, o professor precisa considerar um outro aspecto no momento de planejar os agrupamentos. O que determina quem a gente põe com quem, o que a gente vai juntar hoje, que grupo que a gente vai fazer hoje, como é que vai ser esse agrupamento, é o que a gente pretende trabalhar naquele dia, né? O objetivo que a gente tem. Então, de repente, se tem um dia que eu preciso, que nem a Rosalinda falou, trabalhar mais de perto com as crianças que estão com uma escrita ainda não convencional e que eu quero dar um apoio maior, eu posso até dividir a minha sala em 2 grupos. Um grupo que está escrevendo e lendo convencionalmente, fazendo a produção de um texto ou qualquer outra atividade desse jeito, que eles já têm essa competência, para poder assistir melhor aos que eu preciso ali e vice-versa. Posso, que nem acho que foi a Marlene que falou, trocar os papéis das crianças. Nem sempre o que sabe ler e escrever convencionalmente e escrever vai ficar sempre nessa posição, porque ele também aprende outras coisas, apesar dele já saber ler e escrever, ele aprende outras coisas com aquela criança que ainda não sabe ler e escrever. Então isso depende muito do que a gente pretende com aquela atividade, com aquele dia de trabalho, né? Tem que sempre estar percebendo isso. Quando esses aspectos que acabamos de ver não são considerados, a organização dos agrupamentos não contribui para a aprendizagem dos alunos. O professor não pode fazer agrupamentos burocráticos, do tipo juntar de 2 em 2 e pronto, certo? Ou juntar os silábicos com enfim, qualquer coisa que não corresponda a um trabalho onde o professor está o tempo todo olhando, avaliando as parcerias que ele monta, verificando, transformando, pode se tornar uma situação burocrática. Eu fazia agrupamentos muito burocráticos. Também.
E uma coisa que, por exemplo, para mim foi um ganho, quando eu pensei em uma atividade onde eu podia muito bem agrupar crianças com hipóteses pré-silábicas com crianças com hipóteses alfabéticas, mas a questão era que a competência era semelhante naquele momento. Então, até aprendi isso assistindo os vídeos do Por Trás das Letras, onde eu tirava algumas crianças que tinham hipóteses pré-silábicas ou silábicas e contava para elas durante 5 minutos, no final da aula, antes do recreio, uma história que só elas conheciam. Então, o resto do grupo não ia conhecer aquela história. E depois, num momento, eu agrupava as crianças que tinham aí uma igualdade de competência. Então, um sabia o enredo e o outro sabia escrever. A professora Cláudia fez uma proposta semelhante a esta contada por Rosângela. Agrupou uma criança que escreve convencionalmente com outra que possui uma hipótese de escrita menos avançada. Primeiro porquinho fez sua casa de palha. Yara, a aluna que sabe escrever, tem como tarefa registrar a história ditada por Sharon, que ainda não escreve. Ficou ruim. Não. Então o lobo chegou e ele disse: vou assoprar, assoprar, assoprar. Quer que eu copie desses? Não, ela tá dizendo já o que é pra escrever, ó. Eu vou assoprar, assoprar, assoprar até derrubar. Disse. Quantas vezes você quer assoprar? 2. Então vai. Vou. Muita. Então o lobo chegou e disse: vou assoprar até sua casa derrubar. Derrubar. Você lembrou de toda essa história sozinha? Mas só que um pedação. Hã? Ah, no final você precisou de ajuda? E você ajudou ela a escrever alguma coisa? O que você ajudou ela a escrever? Tudo é mesmo, né? Porque sem você ela não ia escrever essa história. Droga, quebrei minha unha. Ainda sobre agrupamentos, a professora Ana Lúcia relata uma outra possibilidade de parceria entre crianças com hipóteses de escrita diferentes. Vamos ouvi-la. Eu tinha uma criança que tem assim, a hipótese de escrita dela era silábica, mas com som em vogal, né? E uma outra criança no grupo, que a hipótese dela era nas consoantes. E elas tinham que fazer uma leitura, né? Essa atividade, que era uma ordenação de parlenda, elas tinham que fazer uma leitura e localizar alguns pedaços para mim. Então, uma das crianças, eu pedi para que ela localizasse a palavra fogo, que era a parlenda seria macaca Sofia, meio-dia, macaca Sofia, panela no fogo e barriga vazia. Aí uma disse assim, tem o O. A outra disse, não, mas tem o F também. Eu falei, então, aí pedi para que elas localizassem, aí uma foi ajudando a outra. Então isso, como essa parceria, foi super produtiva. Trabalhar em parceria requer aprendizado. Os alunos geralmente não chegam com essa competência construída. Quem nos fala um pouco sobre isso é a professora Rosana, que esteve como convidada em uma das reuniões do grupo Referência. A cultura escolar está toda colocada em trabalhos individuais. Então, não é simplesmente juntar os alunos, né, que vocês estão dizendo bem isso, que eles em seguida saberão trabalhar em grupo, saberão ajudar o outro, colaborar com o outro. Acho que tudo isso é aprendizagem dentro da escola. Acho que o professor tem que ter claro, quando ele se propõe a trabalhar em grupo, que o trabalho em grupo não se revela numa organização espacial da sala. Simplesmente coloca ou em dupla ou em 4, né? E que muitas vezes essa configuração espacial é identificada como um trabalho em grupo, um trabalho com as diferentes competências das crianças, né? Na verdade, a gente precisa ensinar
o adulto, ainda mais o adulto que deve ter nesse momento um grau de exposição muito grande, né? Mas ensinar as crianças e os adultos o que é isso, o que é colaborar, o que é trocar informações. Na verdade, quando você tenta homogeneizar uma classe, você está empobrecendo a circulação de informação, empobrecendo a disponibilidade que essas crianças vão ter das ideias umas das outras. Toda classe deveria ter um pouco de cada nível de conhecimento, porque é isso que garante que haja informantes e é isso que garante aos que sabem mais oportunidades de, tentando explicitar suas ideias, avançar também. Se estamos convencidos de que a aprendizagem é uma construção e a interação entre os alunos é uma situação privilegiada para essa construção, o olhar sobre a heterogeneidade muda e a questão passa a ser como considerá-la na formação das classes e, principalmente, como dosar as diferentes competências no planejamento das interações em cada atividade. Até a próxima!